Que o Eterno nos abençoe grandemente. Primeiro, é um privilégio nós estarmos aqui juntos, adorando o nosso Senhor. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu queria só dar um recado a vocês, alguns recados a vocês, né? Primeiro é falar do nosso seminário. Vou ratificar para que vocês nos ajudem na divulgação. Esse seminário vai ocorrer no dia 16 e 17 de fevereiro. Nós teremos a presença aqui do Rabino Shula, que vai vir de Jerusalém para cá, e é bom enfatizar para que vocês saibam, todas as vezes que o Rabino Shula vem de Israel para estar conosco, ele vem para cá sem nos cobrar nada, né? Ele vem de forma muito voluntária. Então, assim, é um motivo de estarmos aqui agradecendo primeiramente a Deus e também a Ele que se dispõe a vir de Jerusalém, de tão distante, para nos abençoar e nos agraciar com um ensinamento tão profundo que Ele nos traz quando Ele vem aqui nos ensinar, né? Também teremos a presença do Rabino Matheus Andona, que vai vir de Belo Horizonte. Tanto o Rabino Shula quanto o Rabino Matheus estarão aqui conosco, nos ensinando e compartilhando da palavra do Eterno, tá? Então, no dia 16 e 17 de fevereiro, seminário, a importância de Israel para a igreja, né? Estava falando com a minha mãe ali que depois eu vou apresentar vocês, tá? Que se nós perguntarmos para os nossos irmãos cristãos, evangélicos, muitos deles não sabem o contexto da nação de Israel, do povo judeu. Então esse seminário tem o intuito de levar esses ensinamentos, essa aproximação entre Israel e a igreja, né? Jesus, quando estava ensinando, aquela mulher cananeia, se eu não me engano, chega para ele e fala: Jesus, cure a minha filha, que ela está enferma. Ele disse, endemoniada na verdade, né? Ele disse que ele veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Trazer Yeshua de volta para o seu povo e trazer o seu povo de volta para Yeshua é algo muito profético e nós estamos trabalhando para isso. Então esteja conosco no dia 16 e 17, está aqui, se você abrir, o tema principal, a importância de Israel para a igreja. Os palestrantes serão o Rabino Yosef Shula e Matheus Andona. Às 19h30 nós iniciaremos o nosso seminário. O Rabino Shula vai chegar na sexta-feira. Neste ano, ele vai ficar de uma forma bem curta aqui conosco. Vai chegar sexta e vai embora no domingo. Então ele chega sexta, vai para a revista Comunhão, fazer uma entrevista lá. Possivelmente também nós vamos tentar fazer uma entrevista lá na Novo Tempo. Não sei se a gente vai ter tempo na agenda do Rabino, mas a gente vai tentar agendar essa entrevista também. Aí ele vai para a revista Comunhão, vai tomar um banho no hotel e depois vai iniciar aqui o congresso, o seminário conosco. No sábado de manhã, às 9h, nós estaremos fazendo o serviço da manhã, que já é costumeiro aqui na congregação fazermos. E às 17h, nós teremos um momento de louvor, depois o ensino, teremos um coffee break, e às 19h iniciaremos de novo com o Rabino Shula nos ensinando. Então, nos ajude a divulgar. Irmãos, a inscrição é muito fácil, tá? Nós temos um site da nossa congregação, que é o nome da nossa congregação, né? www.hesedvemet.com.br. Aí as pessoas falam assim: Francisco, não ajudou muito não. Em português é Chesed, é CH2S, Vemet, né? .com.br. Mas está aqui, ó, no folder. Para você se inscrever, na parte de trás, está aqui, ó. Inscrição, acesse. Ao acessar o site, vai ter um link lá do nosso seminário, com essa foto aqui do Rabino Shula e do Rabino Matheus. Então, você acessando, quando você clicar no nosso link, ele automaticamente vai vai te levar para a inscrição. Então, os irmãos da congregação, por favor, façam a inscrição de vocês, tá? No ano passado, deixa eu só fazer uma comunicação a vocês. No ano passado, nós não cobramos nada no nosso seminário. E a nossa intenção é de nunca cobrar mesmo, né? Só que no ano passado, nós tínhamos aproximadamente 250 lugares aqui na congregação, né? E quando chegou na última semana, já tínhamos os 250 lugares reservados. Só que pelo fato de ser gratuito, as pessoas não dão muito valor. E muitas pessoas na última semana mandaram um e-mail para mim pedindo uma inscrição. E eu neguei, porque eu não tinha quantidade suficiente, né? E com medo que todos viessem, eu deixasse as pessoas em pé. Desses 250, tiveram aqui mais ou menos 160, 90 pessoas faltaram. Então, este ano nós estamos cobrando um valor simbólico de R$20
para que as pessoas tenham pelo menos o compromisso de estar aqui, tá? É importante os irmãos da congregação também se inscrever, tá? Aqueles que não puderem, é só avisar que a Rita vai anotar o nome daqueles que não têm condições de custear esse valor, tá bom? Não vai ser um impedimento para que você deixe de participar conosco. A Rita está me lembrando, se você também não conseguir fazer inscrição na internet, pode nos pedir que a gente te auxilia nessa inscrição. Mas faça a sua inscrição para que todos possam participar e os nossos visitantes também tenham uma quantidade de local adequado, tá bom? Deixa eu só dar um recado aqui. Depois, irmão Alberto, distribui para os irmãos aqui, ó. Ali onde está a mesa de som, tem a nossa sacolinha aqui com os nossos folders. Pode pegar e distribuir, tá? Está ali para a gente mesmo. Então pegue, faz a distribuição, chama os líderes das suas congregações para que eles participem conosco. Tá bom? O pessoal do infantil está pedindo voluntários para o berçário e as aulas para crianças e adolescentes. Então você que se quiser se dispor a ajudar o berçário e as crianças, os nossos adolescentes, o nosso ensino vai ser um pouco tratando sobre isso, tá, irmãos? Por favor, se voluntarie para que você possa participar e colaborar com o crescimento pessoal, familiar e da nossa congregação para a evolução dessa sociedade, tá? Na próxima semana nós já estaremos fazendo a instalação da próxima salinha das crianças. Quando nós começamos o nosso trabalho aproximadamente há quase 2 anos atrás, tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, tínhamos 2 crianças. Hoje nós estamos aproximando de 25 crianças. Então assim, nós precisamos colocar aqui umas salinhas para as nossas crianças. O nosso projeto é a gente fazer as salas lá em cima, aumentar mais, só que como nós não temos condições financeiras, nós vamos fazer uma salinha aqui de drywall, de maneira que ela tenha uma acústica para que não passe para o salão, tá? Mas vai ser uma salinha que vai nos abençoar muito. Então os adolescentes terão aulas todos os sábados pela manhã, depois nós vamos decidir aqui o horário, tá? Mas os adolescentes, com o intuito de prepará-los para que eles possam estar aqui aqui dentro da congregação estudando conosco, nós estamos querendo preparar mais nossos adolescentes, né? Para que eles tenham uma consciência maior, mais macro da Bíblia. Então nós vamos ter umas aulas para os adolescentes na parte da manhã. A congregação está construindo mais uma sala para crianças, já falei. Teremos uma reunião com todos aqueles que participam de alguma escala logo após o serviço. Logo depois do serviço nós teremos uma reunião. Você que participa do louvor, ou participa do som, ou participa da portaria, ou da aulinha das crianças, de qualquer participação que você faça, ou da arrumação aqui, fique, nós teremos 20 minutos de conversa para que a gente possa alinhar algumas coisas. Tá bom? Mais algum recado? Acho que não, né? Leandrinho, guarda aí para mim. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer os visitantes, a todos vocês que estão aqui. Não quero dizer o nome de todos. Tafarel, já é um prazer, com sua mãe Nildete, não é isso? Acertei. É um prazer tê-los aqui. Tafarel já é de casa, né? Que vocês se sintam abraçados, abençoados pelo Eterno. É uma alegria para nós recebê-los grandemente. Aqui está, me permita só falar o nome da minha mãe. Aqui está minha mãe, aqui do lado da Flavinha. É um privilégio tê-la aqui conosco. É Graça. Hesed. Roberto está traduzindo o nome dela em hebraico, né? Hesed, é Graça o nome da minha mãe, né? E eu fui tão abençoado que Deus me deu uma sogra também que chama Graça. Então eu tenho graça sobre graça, como diz a irmã Penha. Graça sobre graça. Até nisso Yeshua está presente na minha vida. Graça e abundância. Então é um privilégio ter minha mãe aqui, uma honra. Ela sabe o quanto eu a amo, né? Então, irmãos, é uma bênção nós estarmos aqui no Shabat. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. Deixa eu só fazer um outro pedido. Aqui já é um pedido, já não é nenhum comunicado. Todas as vezes que nós iniciarmos os nossos serviços, já comuniquei isso aqui com vocês, e de maneira nenhuma é chamar uma atenção, né? Mas uma orientação. Irmãos,
Nosso serviço começa às 10 horas na parte da manhã e começa às 18 horas na parte da tarde. Eu sei que quando a gente chega, a gente quer abraçar, a gente quer conversar, na hora do louvor, na hora do serviço da manhã, quando nós estamos louvando. Em toda a sinagoga, quando a gente entra, existe um dizer que geralmente está em cima do Aron HaKodesh, que diz assim, cuidado na presença de quem você está, ou se cuidem na presença de quem você está. Quando nós estamos aqui, Yeshua nos ensinou que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Nós estamos juntos aqui para adorar o Criador, o Eterno dos Exércitos. Então é importante que você, nesse momento, deixe para cumprimentar o seu irmão no final, ou numa hora que a gente der uma parada, que você possa abraçar. Mas no momento do louvor, no momento da adoração, no momento do estudo da palavra, no momento de iniciar, vão tentar fazer um silêncio, para que você possa ajudar todos nós a entrarmos na presença do Eterno. E a entrar mesmo. Então que a gente tenha muito cuidado quando nós estamos dentro da casa do Eterno, para que você possa abençoar o seu irmão e ele possa assim adorar o Criador, como é o desejo de todos nós, tá bom? Vamos orar? Eterno, nós te louvamos pelas tuas bondades, por tua fidelidade, por mais um Shabat, Senhor, quando nós temos o privilégio de engrandecer e exaltar o teu nome. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Para nós é uma alegria imensa no coração poder estar aqui sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Sabemos, ó Pai, que por mais que expressamos a nossa gratidão, não somos capazes de expressar o muito que o Senhor tem feito por nós. Mas nós estamos aqui com o nosso coração sincero, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, que somos imperfeitos, mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor enviou Jesus, o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, para a salvação de todo aquele que nele crê. E é no nome dele, é nesse sangue que descansa no teu altar, que nós estamos aqui, nos apresentando na tua presença, para que o Senhor nos abençoe. Que saiamos daqui com o entendimento da tua palavra, cheios do teu Espírito, dando um testemunho verdadeiro que nós somos a luz deste mundo e o sal dessa terra. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe grandemente, e que todos nós saiamos daqui cheios do teu Espírito, entendendo que nós temos a missão de sermos, ó Pai, exemplos, de sermos verdadeiramente a luz dessa sociedade. Por isso, obrigado por tudo. Sinta-se à vontade no meio de nós, que os teus anjos venham nos abençoar, para que o teu nome venha ser engrandecido e exaltado no meio de nós. É o que eu oro e agradeço ao Senhor, no nome de Jesus, o nosso Messias. Amém. Antes de eu iniciar o estudo, deixa eu só falar para vocês sobre o que está escrito aqui na nossa Aron HaKodesh. Essa frase, eu e o Roberto colocamos essa semana, e eu ensinei aqui na parte da manhã para a congregação o significado dela, né? E é muito profundo o significado dessa frase. Você não precisa decorar em hebraico o que ela está, porque é um pouco complexo conseguir decorá-la, tem que entender um pouquinho as letras. Mas eu quero mostrar para vocês quais são os textos que estão aqui. Abre lá sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Verso 6, eu vou vir aqui só para mostrar a vocês, tá? Aqui existem duas frases, dois versos. Aqui é Êxodo capítulo 34, verso 6, e aqui é Provérbios capítulo 3, verso 18. Eu ensinei aqui na parte da manhã, lá em João, presta atenção em mim aqui, os irmãos que estavam de manhã vão entender, os que não estavam precisam pensar um pouquinho. Lá em João capítulo 1, João descrevendo Jesus, o nosso Messias, ele fala assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito, cheio de graça e verdade. Olha minha mãe aí no meio de novo. Cheio de graça e verdade. De onde que João tira essa frase? Ele tira desse texto que você está lendo aí, Êxodo 34, verso 6. Porque se você continuar lendo o livro de João, capítulo 1, logo embaixo ele fala assim: a Torá foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O que ele estava querendo dizer? Que a Torá foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade revelada na Torá, ela se encontra em quem? Em Jesus o Messias.
Porque você vai entender que o texto que está lá em João, a frase cheio de graça e verdade, é a mesma frase que está daqui para cá, ó. A mesma frase em hebraico. A mesma. Vou ler para vocês. Aqui está assim, ó. Adonai, Adonai é o tetagrama, é o nome do Eterno em hebraico, né? Adonai, Adonai, El Rahum, Vehanum, Ere, Apaim, Verav, Hesed, Vemit. Vou explicar para vocês, ó. Adonai, Adonai, Deus. Aqui é quando Moisés encontra com Deus, ele pede para ver a glória de Deus. Aí Deus passa à frente dele. Quando ele visualiza a glória de Deus, ele se prostra. Ele vê, hoje o Jorge me ligou e falou assim: Francisco, o que é a glória de Deus? Eu falo: Jorge, a glória de Deus é tudo que Deus criou para a humanidade. Possivelmente Moisés viu desde o início da criação até a redenção final. Quando Moisés vê a bondade e a misericórdia de Deus para a humanidade, ele se prostra. Aí ele fala essa palavra aqui, ó. Adonai, Adonai, Deus, compassivo e gracioso, tardio em ira, cheio, verav, cheio de graça e verdade. Quando você lê o texto de João, capítulo 1, verso 14, ele fala a mesma frase. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, cheio de graça, cheio, verav, de graça e verdade. Então, quando você está olhando essa frase aqui, você está vendo na Torá a graça de Deus apresentada através da pessoa de Jesus, o nosso Messias. Quando João fala lá que a Torá foi dada por meio de Moisés, e a Torá, e a graça e a verdade foi dada por meio de Yeshua, ele não estava dizendo que houve uma ruptura, que antes Deus era o Deus da lei, e agora, depois de Jesus, ele é o Deus da graça. Não, ele estava querendo dizer que toda a graça apresentada a Deus pela humanidade se encontra em quem? Em Jesus, o nosso Messias. É isso que ele estava ensinando. Porque a graça, minha mãe, estava desde o início da criação. Desde o início da criação, quando Deus criou o homem, ele já acompanhou o homem com a sua bondade, com a sua graça. Nenhum judeu é salvo mediante a sua pureza ou a sua santidade, mas ele é salvo mediante a graça de Hashem. Eu mostrei isso de manhã. Graça não é um conceito cristão, mas um conceito de judaico. Quando Israel pecou contra o eterno pecado de Deus, bezerro de ouro, Deus usou de quê? Graça. Graça é favor imerecido. É você receber algo na qual você não tem direito de receber. Quando Davi pecou com o pecado de Betseba, ele recebeu o quê? Graça. Quando Manassés fez os seus grandes pecados e ele volta para Deus, Deus concedeu o quê? Graça. Quando Israel vai para a Babilônia e peca contra o Eterno e ele retorna para a terra de Israel, Deus concedeu o quê? Graça. Então João estava dizendo que a graça, a bondade de Deus estava desde o início da humanidade e ela se encontra no Messias, Jesus, o nosso Messias. Então quando você olhar para aquela frase, saiba que está ali a bondade de Deus apresentada à humanidade para todos aqueles que nele crê, e ali está a pessoa do seu Messias. Tá bom? A frase de baixo é Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, verso 18. Diz assim, ó. É ave da vida para os que a abraçam, e bem-aventurados são os que a retêm. Nós cantamos esse texto todo final de Shabat na parte da manhã. Vou mostrando para vocês, ó. Lama Zimba Veton Eia Meusha. É a ave da vida para o que nela se apega, e os seus caminhos são abençoados, ou aventurados, ou prósperos, né? Aí você olha assim, pô, Francisco, essa frase todas, só nesses versos em hebraico, o hebraico ele não tem, para ele conjugar uma frase num tempo, ele não precisa separar a palavra, ele une. Por exemplo, terrilá terra, quando nós falamos isso, terrilá quer dizer louvor.
O terra aqui, ele só está conjugando essa frase, dizendo assim, terrila terra quer dizer o teu louvor. Então não preciso falar assim, o teu louvor. Ela já tem, na própria frase, na junção, já conjuga o verbo daquela palavra. Então por isso que no hebraico, às vezes você encontra poucas letras que no nosso português a gente emenda uma frase grande, tá bom? Então, só queria mostrar isso aqui para que vocês entendam. Então quando te perguntarem, não precisa entender o hebraico, é mais importante vocês entenderem o conceito. Mostrem Êxodo capítulo 34, verso 6 e Provérbios capítulo 3, verso 18, tá bom? Eu queria trazer um ensino para vocês que diz assim, ó: apresentando Yeshua e fazendo com que ele seja conhecido pelo mundo. Dando Yeshua a ser conhecido pelo mundo. Irmãos, essa é uma responsabilidade exclusivamente nossa. Eu queria ler com vocês João capítulo 17 para te provar isso. Olha aqui, ó. João capítulo 17 diz assim: obrigado, tá? A Rutinha que trouxe água? Obrigado, minha irmã. João 17, verso 6 e diante diz assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabe que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tem é teu, e tudo o que tens é meu, e nele sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para junto de ti, e isso digo enquanto estou no mundo, para que tenham-se a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eu seja um como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aquele que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu nele esteja. Eu quero que vocês atentem em 2 versos. Primeiro 19, que diz assim, ó: por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E o verso 21 que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando você olha todo esse texto, eu acho tão profundo quando a gente começa a compreender
os conceitos judaicos da fé, e você vai ver que tudo que Jesus fala tem um conceito judaico muito profundo. A glória que me destes, e nós acabamos de ler que Moisés pede para ver a glória. Eu ensinei isso aqui na parte da manhã, né? Então você vai ver, a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo, e os judeus falam que o Messias foi criado antes que o mundo existisse. Então você vai vendo que todo o conceito de Yeshua, ele tem um embasamento. E Yeshua chega num momento aqui que ele diz assim, que é necessário que haja unidade, assim como há uma unidade entre ele e o Pai, haja uma unidade em nós, para que nós sejamos um com ele, assim como ele é com o Pai, para que o mundo creia que ele foi enviado. Para que o mundo possa compreender, para que sua família possa compreender, para que essa sociedade possa compreender que Yeshua foi enviado como Salvador da humanidade, existe uma condicional na qual passa a questão da unidade. Não fala aqui só de unidade familiar, e também não só de unidade congregacional. O termo unidade é muito mais profundo, né? Mas inicia de forma muito didática com o nosso relacionamento. Irmãos, nós temos a mania, e eu acho que isso a sociedade nos ensina, né? A entender o problema do outro, a enxergar o problema do outro de uma forma muito pequena. Nós somos acostumados, e a sociedade nos ensina isso, a olhar simplesmente para as nossas necessidades. A necessidade familiar que a Flávia tem, ou que o Francisco tem, ou que a minha mãe tem, ou que os meus irmãos têm. E eu fico olhando até que ponto isso representa a unidade que Jesus quer que nós tenhamos. Nós não aprendemos ainda a viver em unidade. O primeiro passo para viver uma unidade é saber suportar as dificuldades que nós temos na relação humana. Na relação entre o esposo e a esposa, na relação entre o pai e o filho, entre o filho e a mãe, na relação entre irmãos, na relação entre vizinhos, na relação no seu trabalho. Todas essas relações passam pelo conceito da unidade. Se nós não vivermos a unidade proposta por Yeshua, este mundo não há de crer que ele foi enviado. É o que ele diz. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Depende da unidade. Olha só. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, para que haja o conhecimento do mundo, da pessoa de Yeshua HaMashiach, precisa primeiro haver a unidade entre nós. E essa congregação tem pautado para viver essa unidade, a respeitar as diferenças das pessoas, sejam de teologia, sejam de algo espiritual, sejam diferenças pessoais, que essas diferenças não prevaleçam sobre aquilo que nós temos em comum. Porque é importante haver diferença no meio de nós, porque nessas diferenças é onde a presença de Deus se manifesta, mas isso não pode ser o meio que vai me impedir de conviver com a pessoa, porque para que Yeshua seja conhecido no mundo, eu preciso viver essa unidade. Eu fui ter com um pastor na quinta-feira, e esse pastor ele tem contato com todos, ele estava até falando de alguns pastores lá de Belo Horizonte, muito famosos, né? E eu cheguei para ele e falei assim, nós trabalhamos muito para a unidade das igrejas, eu sou, juntamente com o pastor José, ligado à Associação dos Pastores aqui de Vitória. Todas as reuniões que nós participamos, irmãos, eu tenho o prazer de estar junto, embora eu não concordo com muitas coisas cultualmente falando, né? Mas eu convivo com eles. Aí eu estava falando da minha decepção com esse pastor, de que os líderes eclesiásticos aqui de Vitória não se unem. Reunião dos pastores de Vitória dá 10 ou 15 pastores. Aí ele falou, Francisco, isso é utopia. Eu já trabalhei por isso 20 anos, eu não consegui nada reunir esses pastores. Eu fico pensando, se a liderança dessas igrejas não sabe se unir, como é que suas ovelhas
saberão a unidade se ele não vê os exemplos dos seus pastores. Eu não posso ir na igreja batista porque a igreja batista celebra o domingo. Que pensamento pequeno. Eu não posso ir na presbiteriana porque a presbiteriana acredita no batismo de forma diferente dos batistas. O maranata não pode conviver com um católico porque, irmãos, esse é o pensamento que faz com que Yeshua não seja conhecido no mundo. Todos nós estamos num processo de evolução espiritual, cada um no seu tempo. E eu faço a pergunta aqui para nós: qual que tem o seu trabalho para a unidade? A unidade aqui da nossa congregação. Nós temos uma responsabilidade um para com o outro. Eu tenho uma responsabilidade para com a Mona Lisa. Eu tenho uma responsabilidade para com o Wallace. Eu tenho uma responsabilidade para com o Tiago. Na evolução de cada um de vocês, tanto espiritualmente quanto fisicamente, vocês têm responsabilidade para a minha evolução. Aí eu faço uma pergunta: qual é a nossa percepção de quanto eu tenho ajudado ao outro a evoluir espiritualmente? Aqui na congregação, às vezes, nós parecemos que nós estamos fazendo o serviço de qualquer forma. Eu tenho um compromisso com o louvor, eu marco às 5, chego às 6. Eu tenho um compromisso com a portaria, e aqui eu não estou chamando a atenção, eu estou mostrando para vocês a responsabilidade que cada um tem na evolução do outro. Eu tenho a responsabilidade com a portaria, que às vezes nós não vemos sem falar, ali no som a mesma situação, e cada um de nós temos a responsabilidade da evolução espiritual um do outro. Assim se anda em unidade, assim se evolui, porque nós estamos aqui prestando culto não ao Francisco, não ao Roberto, mas aquele que criou todas as coisas. É por ele que nós estamos aqui, é pela evolução de cada um, de cada filho, de cada mãe, de cada pai. A minha mãe conheceu a minha vida desde quando eu conheci o Senhor, aos 20 anos de idade. E ela sabe que quando eu aceitei o Senhor, quão bobo eu fui em muitas coisas. Eu lembro que eu não pegava nem numa Coca-Cola, porque para mim a Coca-Cola era coisa do demônio, né? Ela e meu irmão chegavam e falavam: me dá esse bicho aqui que eu quero tomar. Brincava, né? Mas como a gente entra, isso faz parte da vida de uma pessoa que quer servir ao Eterno. Começa naquele extremismo, mas depois vai evoluindo, vai alcançando o entendimento espiritual e vai aprendendo a amar as pessoas, a enxergar as pessoas com os outros olhos, com os olhos de amor, com olhos de bondade, com olhos de ajudar o próximo. Aí eu faço a pergunta: e a sua responsabilidade para com o teu próximo? Quando você olha as coisas bíblicas e judaicas, ela não usa a primeira pessoa do singular, eu. Quando Yeshua começa a nossa oração, ele fala: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso não está na primeira pessoa do singular, não é Pai meu, não é venha a nós o meu pão, não venha a nós o meu reino. Está sempre conjugado quando existe unidade, onde existe uma congregação. É assim que se constrói. Eu sempre dou o exemplo de Daniel. Daniel, quando ele está tendo a revelação lá no livro de Daniel, e o anjo o Eterno dá aquela visão tremenda para ele, que ele fica 3 semanas triste e doente, por causa da visão que ele teve. O anjo chega para ele e fala assim: Daniel, o mensageiro, né? E ali, se você for ler, você vai ver quão profundo é, né? O mensageiro de Deus chega para ele e fala assim: Daniel, eu vim por causa da tua palavra, porque és muito amado. Porque és muito amado. Ele veio, o anjo, você imagina, irmão, agora você recebeu um anjo que veio por tua causa, por causa das tuas palavras, das tuas orações. Aquele anjo vem te avisar sobre revelações do final do tempo, sobre a salvação da humanidade. Olha a grande revelação que ele recebeu por causa das palavras dele. E o anjo fala que ele é muito amado. Mas você sabe qual que é a diferença de Daniel? Que lá em Daniel capítulo 9, quando ele começa a orar a Deus, ele fala assim: nós pecamos, nós erramos, nós fizemos. Ele não fala eles fizeram, eles pecaram. Ele se coloca junto com a nação de Israel. Nós erramos, Senhor.
Mesmo que o Senhor me diga que eu sou muito amado, que o Senhor veio por minha palavra, mas nós erramos. Eu estou junto com esse povo aqui que errou. Nós somos acostumados quando saímos de algum lugar de nos chamar de rebelde. Sabe qual que é a minha oração? Senhor, nós somos rebeldes, somos pecadores, mas lembra-nos e toma-nos como tua herança. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições. Mas irmão, o papel de Yeshua, de Jesus o nosso Messias, é trazer a mentalidade que precisamos ser perfeitos. Você tem uma responsabilidade, não somente com a sua família, você tem uma responsabilidade com a evolução espiritual dessa congregação, de cada um de nós. Quando você assume o compromisso de estar em qualquer atividade aqui na congregação, que você deixa de participar, você sobrecarrega outro e vem o desânimo dessa pessoa, essa pessoa quer desistir. Eu estou falando de coisa pequena, mas eu quero que você imagine essa responsabilidade fora dessas paredes. E essa sociedade que precisa de nós? Eu faço essa pergunta como eu fiz em Hanukkah. Quanto de nós temos trabalhado para uma sociedade mais justa? É lógico que se esse mundo está como está, a culpa, grande parte, é nossa. Se Jesus não é conhecido na humanidade, grande parte da responsabilidade é nossa, porque não temos unidade. Aquele pastor falou isso para mim: Francisco, unidade entre a igreja é utopia, só Jesus para trazer. Irmão, pode até ser, mesmo que seja uma utopia, mas não deixe de trabalhar por ela. O judeu tem muito isso. O judeu sabe que a redenção da humanidade não virá por eles, mas eles não deixam de trabalhar, de serem melhores a cada dia, mesmo que eles já saibam pelas profecias bíblicas que será pela misericórdia do Eterno. Não deixe de trabalhar pela unidade da tua família, não deixe de trabalhar pela unidade da sua congregação, do seu trabalho, das pessoas que você convive por causa de questão religiosa. Se defenda, tenha a sua posição espiritual, mas trabalhe pela unidade. Meus pais sempre serão honrados, independente do que eles não, porque minha mãe está aqui não. Sempre serão honrados como meus pais, independente se eles acreditam na minha crença ou não. Pergunta a minha mãe se eu chamo ela para vir na igreja. Não é porque eu não quero, porque eu respeito e acredito que ela é uma serva de Deus. Aonde ela está? Aonde ela está? Precisamos sair desses dogmas que nos separam e entrar no princípio bíblico que nos une. Existe um nome chamado Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que é muito mais importante do que as nossas diferenças, que vai nos unir sempre. E aí eu quero trazer para você essa responsabilidade. Se nós queremos apresentar a pessoa de Yeshua, como que nós faremos isso se nós não tivermos a unidade que Deus requer de nós? Que Deus requer de nós. Eu vou dar um exemplo bem claro. Vai comigo em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Diz assim, ó. Eu quero só do verso 12 em diante. Diz assim, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, guarda o termo não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Não matarás. Primeiro honrar pai e mãe, né? Irmãos, quando eu olho para minha sogra, a gente brinca muito isso, né? Falando de sogra, de mãe da nossa esposa, né? Eu sempre brinco com ela. Eu amo a sogra da minha esposa, que é a minha mãe, né? Mas eu amo a minha sogra também, né? Eu enxergo a dona Graça, mãe da Flavinha, não como a minha sogra, mas como minha mãe. E eu espero que a Flávia, e eu sei que ela faz isso, ela enxerga a minha mãe não como a sogra dela, mas como mãe. Porque a palavra diz que nós somos uma só carne. Nos unimos. Nos unimos. Eu não estou falando para uma mãe
conviver de estar ali sempre ele em cima, ou a sogra, não é isso. Mas eu estou falando daquelas necessidades de amar, de respeitar, de estar próximo à sua família. Porque se você nega a tua família, quão pequena é a tua fé? Se a tua própria família que te criou, que te formou, você não sabe amar e expressar o amor de Deus através de Jesus, quanto mais os irmãos que são de fora. Se você não sabe expressar a unidade dentro da tua casa, como que teremos unidade aqui dentro? Como que teremos, irmãos? E essa responsabilidade aqui, ó, eu quero que vocês leiam comigo: não matarás. Não matarás. Fácil, né? Aí, é um texto tão fácil, mas que carece de explicação, Wallace. Sabe por quê? Não matar. O que é não matar? Fala, o que é não matar? Não tirar a vida do outro. Ué, mas é só do outro pessoa? Se eu mato um animal, eu estou matando? Estou matando ou não estou matando? A Bíblia não especifica. Ela não fala o que é. Vou dar um exemplo: não matarás. Nós falamos uma pessoa. Então, se uma pessoa tira a vida da outra, ela está cometendo uma transgressão de uma lei básica da palavra de Deus, na qual ele vai ser inserido se ele transgredir. Vocês concordam comigo? Se um policial vê um ladrão aqui, entrando armado, e ele vai lá e dá um tiro e mata o ladrão, ele está inserido na lei? Tá? Ele está inserido nessa lei? Ele matou. Mas o objetivo, a finalidade na qual levou ele a matar, que é o importante. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o que define o termo de matar ou não matar é a finalidade ou o objetivo final que você tem. Porque eu posso matar um animal, eu posso matar uma pessoa, eu posso matar uma planta, porque ela tem vida. O que vai fazer você estar inserido e debaixo desse mandamento é qual a finalidade que te levou a matar. Se você pega uma árvore, qualquer aqui na nossa cidade, e arranca essa cidade dentro do nosso município, você é multado, porque você tirou a vida de uma árvore sem uma finalidade. Agora, se você chega para a prefeitura e fala assim: prefeitura, essa árvore está seca, e ela está causando risco de morte a uma pessoa ao cair, a prefeitura vai te dar um laudo para que você possa matar aquela árvore, cortar aquela árvore. Você não está inserido em não matar. A mesma coisa um animal. Você não tem direito bíblico, é a Torá que te proíbe: não mate. Não é só pessoa, animal. Você não pode matar um animal sem uma finalidade plausível. Eu não posso olhar um cachorro ali, pegar um cachorro e brincar com ele, fazer rodinha, jogar ele no chão e matá-lo, porque eu estou inserido em não matarás. Eu falei isso por algumas semanas atrás. O Jorge ficou maravilhado. Francisco, quão pecado eu cometi diante de Deus. Eu vou te falar isso porque eu sei que o Jorge não vai ficar chateado. O Jorge é pescador. Ele participou daquele campeonato de pesca de Marlin Azul. Marlin Azul. Pessoas matam um animal de 300 quilos, de 400 quilos, só para mostrar lá dentro de um painel que ele pegou aquele peixe. Ele está inserido nesse texto, conforme os ensinos judaicos, de não matar. Porque ele não tem uma finalidade de matar aquele animal. Se você sai para pescar, para matar, para depois jogar um animal, você está inserido no contexto da Bíblia de não matar, porque a sua finalidade não é uma finalidade para o seu usufruto. Agora, se eu vou pescar para comer o animal, ou para se alimentar dele, eu estou sendo permitido pela palavra. Você quer ver um outro exemplo de que os judeus mostram desse termo não matará? A reputação de uma pessoa. Você pode matar a reputação de uma pessoa. Basta que você fale o quê? Mal dela. Essa é a pior morte que está aqui, ó. Mal dela. Quantos de nós, irmãos, pecamos em falar? Aqui dentro da nossa congregação, em falar mal do nosso semelhante. Ah, Francisco, o irmão não fez isso direito. Ah, não fez. Se você vem falar para mim, para o pastor José, que somos pastores dessa congregação, com a intenção de melhorar a vida daquela pessoa e ela evoluir, pois bem, você está fazendo certo. Agora, se for para criticar, se for para denegrir a imagem daquelas pessoas, guarde a tua língua. Porque você está inserido na reputação de matar a reputação do teu semelhante.
Irmãos, olha como nós somos pequenos e nós falhamos na unidade na qual o Eterno requer de cada um de nós. Então, não matarás, não é só matar uma pessoa, é matar um animal, é matar uma planta, é matar a reputação da pessoa, é matar a fama da pessoa, é você denegrir a imagem do teu semelhante, é você denegrir a imagem do teu próximo, da sua congregação vizinha. Isso é matar, isso trabalha contra a unidade. E aqui, ó, vai lá em 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver direitinho do que eu estou falando, ó. Nós vamos participar daqui da Seudadon, né? A ceia do Senhor. E essa ceia, irmãos, ela representa que nós estamos andando em unidade. Quando nós assumimos essa congregação, há 2 anos atrás, né? Eu acho que a maioria de vocês estava na minha casa lá no centro de Vitória. Nós assumimos esse compromisso de ajudar um ao outro. E vocês vão ter uma liderança aqui nessa congregação que jamais vai alienar vocês, a mente de vocês, o pensamento de vocês, aquilo que vocês acham que é certo, o que vocês acham que é errado. Uma liderança que vai apoiar vocês nas dificuldades, que não vai olhar o pecado de vocês. Quantos de vocês já confessaram situações aqui que estão passando na vida, que nem minha esposa sabe, nem ela sabe? Porque eu sei que vocês, ao confessar, vocês estão aqui trabalhando para que um ajude o outro a evoluir. Isso é bíblico. Então nós precisamos pautar para esse sentido. O que eu estou compartilhando com meu irmão, o que eu estou trabalhando aqui, será que é para a evolução do meu semelhante? Ou será que eu estou pensando só naquilo que é meu? O Eterno nos pede só um dia, que é o Shabat. Só um dia, dos 7 dias que Ele criou. Um dia de Shabat. E nós não atentamos para essa responsabilidade que eu tenho para com Levi, que o Carlinho tem para com a Flávia, que o irmão Alberto tem para com o Roberto, que a Rita tem com as mulheres dessa congregação, que essas mulheres da congregação têm para com a Morelli, com a Mônica que está ali do lado. Irmãos, essa responsabilidade é sobre nós. E se nós queremos apresentar Jesus como o Messias dessa humanidade, depende da nossa unidade. Então aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, ó, verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos somos participantes do mesmo pão. Do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Cada um o que é do outro. Aí é uma reflexão que cada um de nós precisamos fazer. Será que eu estou buscando só o que é próprio? Ou eu estou preocupado em saber o que a Mariana está passando em casa? De ligar para a Mariana e falar, Mariana, está tudo bem? Eu tenho sentido falta de você na congregação. Não é o caso dela não, tá? Estou dando um exemplo da Mariana. Tenho sentido falta de você na congregação. Posso te ajudar em algo? Posso orar por você? Posso compartilhar uma palavra contigo? Posso até ir te visitar? Será que essa responsabilidade só está sobre o pastor da igreja? Será que não está sobre cada um de nós? De saber por que eu não vim semana passada? Eu estou dando um exemplo, né? Mas é uma responsabilidade nossa, irmãos. Estamos aqui para cuidar um do outro, a zelar um pelo outro, a unir um pelo outro. Eu fico triste quando eu recebo ligação de irmãos chorando porque um falou mal do outro. Eu não estou aqui falando essa pregação por causa disso, mas estou falando por causa das responsabilidades que nós temos aqui nessa congregação. E é uma responsabilidade de servir o Eterno e de servir um ao outro.
Se você tem uma escala, uma responsabilidade, é tua essa responsabilidade. Nós servimos a um empregador ou a um Deus que é exigente de nós. Misericordioso, mas exigente, porque Ele sabe da qualidade que Ele deu a nós. Ele sabe. Já estou encerrando, tá? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu quero só que você faça uma introspecção sobre esse texto. Se a nossa fala é uma fala igual a de Caim, ou se a nossa fala é uma fala igual Yeshua ensinou com a palavra do monte samaritano. Olha como diz Gênesis capítulo 4. No verso 1 diz assim, ó: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a oferta dele não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre eles deve dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo, Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardião do meu irmão? Acaso sou eu guardião do meu irmão? Você quer a resposta do Eterno? É. Acaso sou eu guardião do Manel? Sou. Acaso é o Francisco guardião o Manel guardião do Francisco? É. Acaso é o Carlos guardião da Mona Lisa? É. Nossa fala não pode ser a fala de Caim. Sou eu guardião do meu irmão? Somos. Sou eu guardião dos batistas? Somos. Sou eu guardião dos católicos? Somos. Somos responsáveis, porque Deus, quando diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele diz façamos. E quando está homem, eu já ensinei vocês que essa palavra é Adã. Adã em hebraico significa a humanidade. Deus fez a humanidade a sua imagem e semelhança. Não um homem só, mas a humanidade. Para termos a semelhança de Hashem, precisamos ser um como corpo. É assim que nós somos a imagem e semelhança dele. É assim que seremos igual a ele. É assim que seremos igual a Yeshua. Yeshua disse que ele não falava nada que ele não visse do Pai, porque ele era um com ele. Será que nós estamos falando igual a Yeshua? Será que a minha fala está sendo idêntica de Yeshua? Eu quero fazer vocês a terem a reflexão da palavra do bom samaritano. Não precisamos nem ler, todo mundo conhece aqui, né? Palavra do bom samaritano. Yeshua estava sentado com as pessoas. Aí chega um para ele e fala assim, ele começa a ensinar e ele pergunta: qual é o verdadeiro irmão dessa pessoa? No final da parábola, né? Mas ele dá um exemplo: uma pessoa foi assaltada, essa pessoa foi agredida, ela foi deixada desacordada. Presta atenção em mim aqui, ó. Ela foi deixada desacordada, de repente passa, e Yeshua era tão sábio nas suas parábolas, nos seus ensinos, que ele pega aqueles que eram responsáveis por fazer isso, e aquele que a sociedade dizia que não era, ou que não fazia, né? Aí está aquele homem caído no chão, e passa um sacerdote, e ele passa de lado, nem olha para aquela pessoa do chão. Passa o levita, que também deveria ser um
que compreende as palavras de Rachim e os ensinamentos e deveria acudi-lo, ele passa de lado. Irmãos, a pergunta que eu faço a mim e a vocês: será que esse sacerdote santo e esse levita passaram de lado porque eles eram pessoas más? Eu acredito que não. Mas eles passaram de lado porque eles estavam acostumados a ver pessoas caídas, pessoas que estavam no chão, que às vezes era pelo... Vamos falar da nossa sociedade? Não é diferente de nós. Quantas pessoas que nós encontramos no chão, caída, e nós imaginamos embriagada, alcoolizada, drogada, e talvez aquela pessoa foi assaltada, foi agredida. E nós estamos passando de qualquer forma do lado dela, porque nós acostumamos. A palavra diz que se não abreviasse os dias, nem os escolhidos se salvariam, porque o amor das pessoas se esfriariam. Nós estamos olhando a sociedade, estamos olhando a nossa congregação, pessoas que estão morrendo ao nosso lado, pessoas que estão aqui do nosso lado passando por problemas emocionais, e não estamos preocupados em dar uma palavra de amor, uma palavra de oração, porque irrita a mentalidade das pessoas, é que o pastor tem que orar, é que o diácono tem que orar, é que não sei, a responsabilidade é nossa, é sua de ver um irmão caído, e de ir lá abraçá-lo e de levantá-lo. Saiam disso. Quantas pessoas que nós já perdemos porque falaram, não recebi uma ligação do pastor, nem estamos sabendo que a pessoa está passando problema. Liga, fala, preciso de ajuda. Compartilha, irmãos, é assim que nós vamos demonstrar o amor de Deus, é assim que nós vamos expressar o amor de Yeshua. É desse contexto. E para finalizar, eu gostaria que você ficasse de pé. Efésios capítulo 4. E eu queria que vocês tenham a certeza que todos nós aqui, desde o mais novo ao mais velho, que nós nos amamos como irmãos, querendo o bem um do outro, querendo a amizade do outro, querendo a aproximação do outro. E esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho de crescermos espiritualmente, de crescermos em ajuda mútua, de evoluirmos como pessoas, como seres humanos. E eu queria que você lesse comigo Efésios capítulo 4. Que diz assim, ó, verso 1. Portanto, vamos ler junto? Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e a Pai de todos, os qual é sobre todos e por todos em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Yeshua. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes ele desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo do Messias, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Jesus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é o Messias.
da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sandrinho tem uma grande responsabilidade, Fabrício tem uma grande responsabilidade de ensinar esses jovens que estão aprendendo a música e a inseri-los. Roberto, Francisco tem uma grande responsabilidade de ajudar as pessoas a ensinarem a palavra de Deus. Vocês têm uma grande responsabilidade de ajudar um ao outro nessa congregação. É assim que se constrói uma vida individual, é assim que se constrói uma família, é assim que se constrói uma congregação e é assim que se constrói uma sociedade. Aprendendo a perdoar um ao outro. Engraçado que José, todo mundo conhece a história de José, né? Vendido pelos irmãos. Chega no final, Jacó fala assim: José, perdoa teus irmãos. Eu falei: José, perdoa seus irmãos. José já tinha perdoado e ele chora ao saber que os seus irmãos ficaram preocupados em ele não cuidar deles, que ele era o primeiro ministro do Egito. Ele chora, porque no coração dele já tinha um perdão. É assim que vivemos em amor, perdoando um ao outro. Assim é uma família. Minha mãe já me deu cabo de vassoura na cabeça, tá? Amo demais. Deu sem querer, nunca deu não, tá bom? Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Por isso que ele é bom assim. Não sou bom assim não, mas a vara me ajudou a procurar ser melhor. Vamos lá? Vamos. Eterno, nós te louvamos pelas tuas bênçãos. Aqui está o teu povo, nós pertencemos a ti e pedimos a ti que o Senhor nos abençoe. Abençoe de maneira que sejamos pessoas perfeitas na tua presença. Sabemos que pecaremos contra o Senhor, mas aqui está o nosso desejo de alcançar a perfeição que o Senhor quer para cada um de nós. Por isso, abençoe a nós individualmente, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor, a nossa congregação, abençoe essa sociedade e ajuda-nos a verdadeiramente a sermos pessoas fiéis na tua presença. Que sejamos a luz deste mundo, o sal dessa terra, e que sejamos unidos com o nosso Messias, para que o mundo creia que verdadeiramente o Senhor enviaste Jesus como a salvação de toda a humanidade. Aqui nós entregamos a nossa vida, a nossa congregação, a nossa família, para que o teu nome seja honrado no meio de nós. É o que pedimos no nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Eu vou fazer o encerramento do Shabat e logo depois nós vamos fazer a ceia, tá? Esse aqui, lá em Atos 20, quando os discípulos estavam fazendo a ceia do Senhor, diz que ele se reunia no primeiro dia da semana ao partir do... E fazia o partir do... Você sabe por que o primeiro dia da semana? Porque eles se reuniam no final do Shabat, fazia Havdalah. Lembra que na nossa crença, o dia se encerra ao pôr do sol. Ele fazia Havdalah. E ao final da Havdalah, inicia o quê? O primeiro dia da semana. Neste momento ele fazia o partir do pão. Então não era o domingo, no sentido, eles reuniam no domingo para celebrar o domingo como o dia do Senhor. Não, é o Shabat que é o dia do Senhor. Mas eles encerravam o Shabat e pós o Shabat, eles faziam no primeiro dia da semana o partir do pão. Tá bom? Só para que vocês entendam isso melhor. Eu vou ler em hebraico, logo depois em português, tá bom? Hine deixou ti evitave lo ifhad, cozim vezihat ladonai vahi lishua, o chevitem maim bessassomi maene hayeshua ladonai hayeshua alameha vitarsila, Adonai tsevaot imano misgavilano elohei Yaakov sela, Adonai tsevaot asheadabo tearba, Adonai roshia hamelei ameno veion kerueno, lairudim haita oravem sihavim veisasson vikar, quem te elano cochesuot e salvechem Adonai ekra. Vamos juntos? Eis que no Elohim da minha salvação terei confiança e assim não temerei, pois a minha força e o meu canto é o eterno Elohim, ele é a minha salvação. E tirareis água com regozijo das fontes da salvação. A Elohim pertence a salvação, sobre o seu povo recai a sua bênção para sempre. O Eterno dos Exércitos esteja conosco, que seja o nosso refúgio, o Elohim de Jacó. O Eterno dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia.
Eterno, salva-nos. Ó Rei, responde no dia que te invocarmos. Para os judeus foi isso luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O copo da salvação alcançarei, e o nome do Eterno eu proclamarei. Vamos juntos? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei pri hagafen. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Amém. Deixa eu só explicar para os visitantes. Nós estamos fazendo a Havdalah. Havdalah em hebraico significa separação. Nesse momento nós estamos separando o dia santo dos dias comuns. E aqui nós temos utensílios, símbolos, que representam essa separação, né? Toda festividade, o sábado é uma festividade, o vinho está presente. Aqui nós não é um suco de uva que nós tomamos, né? E a vela aqui que nós vamos apagar daqui a pouco, ela representa o primeiro ato da criação. No primeiro dia da criação, o que Deus fez? Haja luz. Por isso que nós simbolizamos aqui com a vela. E aqui é umas especiarias. Dentro aqui tem cravo, tem canela. O simbolismo disso aqui, que assim como o aroma dessas especiarias vem para o seu interior, assim o Shabat. O Shabat não é algo externo para o seu sustento físico, mas para o seu sustento espiritual. Lembra que Yeshua falou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Hashem. Tá bom? Então só para que você entenda. Vamos fazer a bênção das especiarias. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei minei vesamim. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste as árvores odoríferas. Amém. E agora a bênção do fogo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei meuri raish. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste luminares de luz. Amém. Que a luz do nosso Messias brilhe constantemente no meio de nós. Bom? Vamos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavidiu ben kodesh lehu, ben yon lehoshe ben Israel lamim, ben yon hashivei lesheshe teemir hamaseh. Baruch atah Adonai hamavidiu ben kodesh lehu. Vamos juntos? Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que fazes separar o dia santo dos demais dias, a luz da escuridão, Israel dos demais povos, e o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, Eterno, que separa o dia santo dos demais dias da semana. Vem cá, irmã Cora. Ela vai apagar a vela e nós vamos falar Shavua Tov. Shavua Tov quer dizer uma boa semana, tá bom? Shavua é semana e Tov, bom, uma boa semana. Vai, pagou não? Shavua Tov, Eterno nos abençoe. Eu convido os diáconos a estar aqui comigo. Nós vamos fazer a nossa Seudá Adon. Eu só queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Eu acho que o pastor José já deve ter lido com vocês, né, esse texto. Mas nós ficamos tanto tempo sem celebrar a nossa ceia, né, nossa Seudá. E hoje nós temos o privilégio de reestabelecer essa aliança que nós assumimos com o nosso Messias. Quando eu aprendi que isso é uma aliança, não somente uma celebração ou um sinal dentro da festividade de Pêssah, mas era uma aliança que Yeshua fez com seus discípulos, eu entendi da importância de nós celebrarmos a Seudá todos os meses, né? O fato de celebrar todos os meses ou toda semana é uma questão simplesmente denominacional ou uma compreensão teológica, né? Mas o importante é que nós participamos desse pão. Presta atenção, irmãos. Aqui nós estamos primeiramente expressando a unidade que nós temos um para com o outro. Nós estamos declarando que nós cremos Deus como o único Criador de todas as coisas e que Ele enviou o seu Messias para a salvação naquele que todo aquele que nele crê, né?
Então nós estamos aqui juntos, declarando que nós servimos a esse Deus maravilhoso e que nós cremos no seu Messias como Salvador de toda a humanidade, né? E aqui no verso 17 diz assim, ó. Não vou ler do verso 17, mas a partir do verso 23 que fala: pois eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de tomar o pão, ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o homem que bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando porém somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai um pelos outros. Se contudo alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruí quando estiver convosco. Quando você bebe desse vinho e come desse pão, você está internalizando a presença, o corpo desse Messias no seu interior. Esse é um conceito judaico. Quando você senta à mesa para comer, é como se você estivesse trazendo a presença do Criador àquela refeição. Então, neste momento, nós estamos chamando o nosso Messias para que ele seja participante conosco neste ato. E nós estamos dizendo que nós cremos na aliança que ele fez conosco, que nós seremos a luz deste mundo e seremos o sal dessa terra. E que viveríamos em unidade, em amor um pelo outro. A forma que eu entendo que nós podemos participar dessa aliança é pedindo perdão pelos nossos erros, né? E eu gostaria que nós orássemos juntos para que o Eterno nos abençoe e para que todos nós tenhamos o privilégio de participar dessa aliança. Vou chamar o diácono Roberto para orar por nós, tá bom? Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estarmos em família, uma grande família, para podermos pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, temos falado e atingido o coração do nosso próximo. Quantas vezes temos procedido erroneamente, atingindo a vida do nosso próximo. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nada somos diante de Ti, ó Eterno. E não somos merecedores de tão grande amor. Mas nós estamos diante da Tua presença, porque é nela que necessitamos estar dia após dia. E te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos compartilhar com os nossos irmãos este momento tão importante, que é de partilhar do pão e do vinho, que significa algo imenso para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões diante de Ti, diante do nosso próximo, e que nós possamos, ó Deus, ter uma vida melhor, vivenciar tudo aquilo que temos aprendido na Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Vamos servir os nossos irmãos. O Sandrinho, podia cantar um louvor enquanto servem os irmãos? Dudu, o que vocês quiserem. Nada é igual ao teu redor.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no isso aqui é minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme transforma-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
vocês, vamos juntos, ó. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Eis aqui a nossa vida, Senhor.